Novembro de 1944. O fim era iminente. Os nazistas já sabiam que haviam perdido a guerra. A frente oriental ruía diante do avanço do Exército Vermelho. Em Auschwitz, a ordem era clara: destruir todas as evidências, mas não havia como evacuar todo mundo. Em janeiro de 45, já era tarde demais. Capezes e seus colegas da SS preparavam sua própria fuga. Enquanto a maioria destruía documentos, Capezio se ocupava com outra missão: roubar ouro. Segundo o assistente-chefe Sikorsky, malas cheias de dentes de ouro estavam escondidas no térreo, mas quando ele voltou para verificar, já não havia mais nada. Capésios convenceu seus amigos Stoffel a fugirem para o oeste, os fazendo partir em 15 de janeiro. Ele, 3 dias depois, levando consigo 4 prisioneiras assistentes. Capésios foi então designado a outro campo, Mauthausen, na Áustria. Em depoimento posterior, negou ter feito qualquer coisa relevante ali. Afirmou que quem comandava a farmácia era Gerhard Gerber. Auschwitz não pôde ser apagado. Os agentes da SS destruíram as câmaras de gás, incendiaram cadáveres e malas nos armazéns, mas não conseguiram apagar tudo. Em 27 de janeiro de 45, o Exército Vermelho invadira o campo de concentração. Encontraram quase 15 mil sobreviventes, doentes demais para marchar, fracos demais para morrer. Entre os campos, mais de 600 corpos apodreciam ao ar livre. Em Monowitz, metade dos 800 prisioneiros deixados para trás morreriam nos dias seguintes. Mas foi nos armazéns do Canadá que os soviéticos encontraram a mais perturbadora das provas: 837 mil vestidos, 370 mil ternos, 44 mil pares de sapatos e quase 8 toneladas de cabelo humano. Cada pertence uma vida arrancada. Quando as notícias da queda de Monowitz chegaram à sede da IG Farben, em Frankfurt, o desespero se instalou. Fritz Termier, ministro de armamentos do Reich e diretor da Farben, ordenou a destruição total dos arquivos da empresa, mas havia documentos demais. Em pânico, os funcionários atiraram toneladas de papéis pelas janelas, fogos se acenderam no pátio, caminhões lotados de arquivos corriam em direção à Reichsbank. Ainda assim, não foi suficiente. Quando os aliados chegaram, encontraram um armazém abarrotado de documentos. (5 de maio de 1945). Enquanto os portões de Mauthausen se abriam para a liberdade, em outro canto da Europa, Capésios tentava escapar do sangue em suas mãos. Capturado pelos britânicos perto de Flensburg, ele era só mais um entre os milhares de homens da SS tentando desaparecer no caos do fim da guerra. Os aliados estavam sobrecarregados. Milhões de prisioneiros, milhões de histórias e muitos mentirosos.
Capellos preencheu um questionário com 131 perguntas. Nele, mentindo, imprudentemente. Capésios tenta uma vida normal. Em maio de 46, Capésios foi libertado. Sua filiação à SS sem mais provas não bastava para mantê-lo preso. Ele tentou retomar sua vida em Stuttgart. Cogitou até voltar à sua família na Romênia. Mas uma notícia o pegou desprevenido. Ele fora condenado à morte em absentia. A acusação? Uma sobrevivente de Auschwitz, Marianne Wilner, que havia reconhecido sua assinatura em documentos oficiais do campo. Para limpar seu nome, Capesios recorreu a cartas de apoio, lavagem simbólica de um passado sujo, recusando-se a comprar documentos falsos. Precisava de uma absolvição oficial para retomar a carreira de farmacêutico. Mas o passado nunca fica enterrado por muito tempo. Na estação de Munique, um olhar bastou. Leon Tchaikovsky, sobrevivente de Auschwitz, reconheceu o homem que um dia vestira o jaleco de farmacêutico dentro do campo da morte. O mesmo rosto, o mesmo nome. Tchaikovsky alertou os militares americanos. Em poucas horas, Capésios foi preso, levado ao centro de Dachau. Lá, não havia mais como mentir. A tatuagem da SS em seu braço era uma confissão na qual ele jamais conseguiria apagar. Agora, era Capesios quem encarava a cela como antes encarava os corredores de Auschwitz, com frieza. Mas desta vez, ele era o prisioneiro. No interrogatório, Capesios admitiu por escrito: sim, havia servido como farmacêutico-chefe em Auschwitz até janeiro de 1945. Sim, havia mentido em seus 2 formulários preenchidos. Mas, como tantos outros, tentou minimizar o próprio papel. Negou o que pôde, tentando distanciar-se das mortes. Preso, Carpesius tentava justificar sua vida. Dizia para si mesmo que não havia cometido crimes graves. Repetia que apenas cumpria ordens, mas as grades que o cercavam era a lembrança de que a verdade não poderia ser apagada. Alguns de seus antigos companheiros, também acusados, já haviam escolhido o caminho mais fácil e se matado na prisão. Capésios, porém, escolheu viver e continuar negando sua culpa. No início de 1947, Capésios escreveu uma longa carta ao promotor de Luxemburgo, em 4 páginas. Alegava ter sido forçado a se unir à SS. Dizia que era apenas um médico romeno, e não um verdadeiro nazista. Anexou cartas de pastores, amigos e antigos colegas de trabalho, que atestavam sua fé e sua conduta. 10 dias depois, Carpesius compareceu diante de um tribunal com 5 juízes alemães. Sem advogado, manteve sua farsa e, surpreendentemente, ninguém lhe perguntou o que fazia em Auschwitz em 1944. Naquela tarde, Capesius foi declarado inocente. Para ele,
era o fim de sua prisão, a chance de recomeçar a vida. E, em 2 de agosto de 1947, deixou o campo de detenção de Ludwigsburgo, acreditando que tudo estaria terminado. Mas estava enganado. No mesmo dia, o Ministério da Libertação Política reverteu a decisão. Sua defesa não se sustentava, ele não havia sido coagido. E sua ascensão em Sturmführer era a prova de que servia por convicção. O caso foi reaberto e Capes voltou a ser classificado como suspeito de infrator grave. Ele esteve muito perto de se livrar de toda a questão sobre seu serviço em tempos de guerra, mas agora teria mais uma rodada para enfrentar. Assim como Capésios, muitos tentaram esconder seus crimes atrás de mentiras e papéis, mas o Holocausto não pode ser apagado. Foi o resultado da obediência cega, da indiferença e da crueldade de homens comuns. Que a memória desses crimes imperdoáveis nunca se perca, para que nunca mais se repitam.